Vamos ler o texto de Mateus 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, é uma mensagem conhecida, é uma mensagem que a gente já ouviu em algumas outras oportunidades e que fala de algo que a gente não percebe que acontece na nossa vida durante o nosso dia a dia, durante toda a nossa vida, que é o tempo que nós dedicamos a certas coisas que não são coisas que nos edificam, que não são coisas que acumulam tesouros celestiais para a nossa vida, né? Então, Jesus está falando aqui sobre tesouros da terra que a gente tanto guarda, mas sempre tem algum ladrão que vem e rouba, sempre a traça corrói, né? E na última live a gente estava falando sobre isso. Quando a Bíblia fala sobre tudo que tiver de guardar, guarda o coração, nós temos que tomar muito cuidado de onde é que está preso o nosso coração. Porque se nosso coração está preso a coisas passageiras, terrenas, que se acabam, pode ter certeza que nosso coração não estará protegido no momento que essas coisas se acabarem, que essas coisas se perderem. Amém? Mas antes de falar sobre esse texto, antes de a gente se aprofundar nesse tema, eu gostaria de falar de 4 coisas importantes, 4 premissas que a gente precisa guardar para navegar nesse texto aqui de Mateus 6. Eu vou pedir muita atenção de vocês, porque se vocês não entenderem essas premissas, não vai ter valido a pena estudar esse texto aqui sobre ajuntar tesouro nos céus. Primeira coisa, se eu te perguntasse se alguém hoje, se você estivesse prestes de morrer hoje, se você estivesse no leito de morte agora, e o médico parasse para te perguntar: olha, você vai estar morrendo daqui a pouco, daqui a algumas horas, são suas últimas horas de vida. O que foi que você juntou nesta vida para a próxima vida? Né? O que foi que você juntou? O que você preparou para a próxima vida? Imagine que você está no seu leito de morte e o médico vem e diz: você vai morrer daqui a pouco. O que foi que você guardou para a próxima vida? Muitos seres humanos abririam a boca, muitos cientistas, muitas pessoas abririam a boca e dizeriam: não, e diriam: a vida acaba aqui, tudo acaba aqui, né? Eu não acredito na Bíblia, não acredito em Deus, e o corpo é matéria, a matéria morre e acaba, a história acaba aqui. Mas como cristãos, nós sabemos muito bem que a vida não acaba aqui. Então, da mesma forma que a gente se preocupa com a nossa aposentadoria, né? Quantas pessoas hoje estão vivendo já preocupadas com a aposentadoria, né? Quantas pessoas no tempo da época da reforma da Previdência estavam tensas, aflitas, porque já estavam preocupadas de como seria a aposentadoria delas. Então, as pessoas sempre têm essa preocupação de como vai ser depois que estiver mais velho, que não poder mais trabalhar. Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me sustentar? Quanto é que eu vou ganhar? Como é que vai ser minha vida quando eu for mais velho? Será que eu vou gastar dinheiro em remédio? Será que eu vou gastar dinheiro em médico, em saúde? Ou será que eu vou poder aproveitar tudo que eu conquistei com o meu trabalho? Então, é muito natural o ser humano ter essa preocupação com a aposentadoria, que é a parte final da vida, pelo menos teoricamente. Mas
não existe a mesma preocupação que se tem com a aposentadoria, não se existe para com a vida depois dessa. Então, enquanto cristãos, e sabendo que a vida não termina aqui, e sabendo que depois desta vida nós temos um juízo a enfrentar, uma eternidade toda para enfrentar, nós teríamos que ter a mesma preocupação que temos com a aposentadoria, a mesma preocupação que temos com a vida depois do trabalho, quando a gente estiver velho, se a gente vai estar saudável, se a gente vai estar com dinheiro, se não vai estar, se vai precisar alguém sustentar, se vai ajudar alguém, se vai sustentar, se vai ter neto, se não vai ter, se vai ter filho, se não vai ter. Nós temos que ter com a vida depois dessa. Irmãos, de fato, nós temos que nos preocupar e pensar na vida eterna como uma aposentadoria. Então, uma pessoa que de fato se preocupa com a aposentadoria, ela junta, ela não vive gastando, ela junta o dinheiro, ela junta bens, ela se prepara o máximo possível em relação à saúde, em relação para quando chegar na aposentadoria, chegar bem, chegar sem necessidades. Então, da mesma forma que há uma preocupação com a aposentadoria, nós temos que preocupar a vida eterna muito mais do que a gente se preocupa com a aposentadoria. Por quê, irmãos? A gente não sabe nem se vai chegar na aposentadoria. A gente está vivo hoje e amanhã pode não estar. Muitos vão morrer, muitos têm morrido, crianças, bebês têm morrido, não conseguem viver, crianças vivem até um momento, morrem, jovens têm morrido na flor da idade, adultos têm morrido na flor da idade. Então, a gente não tem ideia se a gente vai chegar na época da aposentadoria. Mas mesmo assim, existe uma preocupação com a aposentadoria. Existe a preocupação de como estaremos financeiramente preparados para a aposentadoria. Mas com a vida eterna, que é algo que é certo, a aposentadoria não é algo tão certo quanto a vida eterna, e a gente não se preocupa. A gente não se preocupa do que é que nós temos plantado nesta vida para a vida eterna. A gente sabe que pode não chegar para a aposentadoria, pode não chegar a ficar velho, se aposentar, pode morrer no meio do caminho. Mas mesmo assim, a gente deixa... tem alguém que ligou o áudio agora. Eu acho que eu estou ouvindo a voz de... Eu não sei quem é que está falando. Alô? Quem está aí? Quem está falando aí, eu vou pedir para desligar o microfone. Confirme se o microfone está ligado. Acho que é a Irmeliana. Irmeliana, dê uma olhada se o microfone ligou ou está desligado. Vamos retornar. Então, irmãos, da mesma forma que a gente tem a preocupação com a aposentadoria, Então, irmãos, da mesma forma que a gente se preocupa por uma coisa que a gente nem sabe que vai chegar, nós temos que nos preocupar ainda mais com algo que de fato vai chegar, que é a vida eterna. Amém? Então, essa é a primeira premissa. Vamos pensar na vida eterna como uma aposentadoria. Porque a aposentadoria a gente não sabe se vai chegar, se a gente vai viver para lá. Mas a vida eterna, com certeza, nós vamos viver para a vida eterna. A segunda premissa, antes de a gente estudar esse texto, é: o ser humano tem em seu inconsciente uma sensação de vida eterna. Como assim? Irmãos, a última coisa que o ser humano se prepara, se preocupa, é com os planos para o dia da morte dele. É incomum, né? Alguns diriam que psicologicamente é até um desvio psicológico de alguém, uma pessoa que tem uma preocupação enorme com o dia da sua morte, né? A gente se prepara para tudo. A gente se prepara para ter filho, às vezes também pode acontecer de não vir sem ter sido preparado. Nós nos preparamos para ter emprego, nós nos preparamos para comprar, nós nos preparamos para tudo. Mas uma coisa que a gente não se prepara é para o dia da morte, porque a gente vive como se não fosse morrer. Como assim, irmão Júnior? Eu sei que no inconsciente de cada um sabe que um dia vai chegar o dia da morte. Entretanto, nós não vivemos com
esse sentido, essa preocupação, essa sensação, essa preparação, como se aquele fosse nosso último dia. Né? A gente ouve muitas pessoas falando, olha, viva como se fosse o seu último dia, mas de fato o ser humano não tem, né, no seu dia a dia uma sensação de que vai morrer daqui a pouco, a menos que esteja doente ou passando por alguma situação desenganado pela medicina. Mas no normal, o ser humano não tem uma preocupação com o dia da morte, um planejamento para o dia da morte. E isso está escrito na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus colocou no coração do homem a eternidade. Né? Lá no Éden, Deus colocou algo sobre nós que é a sensação de ser eterno. Lá tá, se você for ver lá no Éden, Deus colocou 2 árvores no jardim do Éden: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. E a Bíblia fala que Deus falou ao homem: de todas as árvores vocês comereis, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o plano de Deus para o ser humano é ser eterno. O plano de Deus para o ser humano é que ele nunca fosse morrer, nunca fosse deixar de existir. Né? É tanto que esse plano veio a ser restabelecido de novo com Cristo, quando Cristo veio nos prometer a vida eterna para aqueles que fossem salvos. Então, é muito comum o ser humano ter uma sensação de que vai viver para sempre, ter a sensação que vai viver o máximo que puder. É tanto que quando a gente vê a notícia de alguém jovem que morre, algum jovem, uma pessoa muito nova, a gente, poxa, tão moderno, tinha tanta coisa para aproveitar da vida. Por quê? Porque nós temos a sensação de que nós viveremos o máximo possível, que todo mundo viverá o máximo possível que pudesse viver. Porque ninguém se preocupa, se planeja para o dia da sua morte. E isso está no nosso DNA. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O pecado veio, destruiu lá no Éden, mas Jesus, quando veio e morreu, ele veio e prometeu para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, um verdadeiro cristão tem que ter essa sensação de vida eterna. O ímpio também tem uma sensação de vida eterna, mas não no sentido de que vai viver eternamente, mas no sentido que vai viver o máximo que pode até um dia morrer. Mas o cristão não. O cristão vai, ainda que ele esteja prestes a morrer, ainda que ele morra cedo, ou morra de criança, morra jovem, um adulto, não consiga chegar à aposentadoria que a gente estava tanto falando antes, o cristão o verdadeiro cristão, ele tem a certeza de que a vida não é só estes poucos anos que vivemos aqui. Não é só aqui. Depois do último respirar que demos aqui nessa vida, ainda tem toda a eternidade. Então, essa é a segunda premissa que a gente precisa para estudar esse texto. A primeira é: temos que pensar na vida eterna como a nossa aposentadoria. E a segunda é: nós viveremos para sempre. A vida não acaba aqui. A terceira premissa que eu queria que vocês guardassem é o seguinte: hoje existe pouco interesse pelo assunto ajuntar tesouro nos céus. Agora, a gente fala tanto, a gente já viu essa mensagem várias vezes: não ajunte tesouro nos céus, na terra, porque a traça corrói, mas ajunte tesouro nos céus. Agora, por que a gente nunca parou para se perguntar que tesouros são esses que a Bíblia fala? Como que se ajunta esses tesouros? Né? Antes de começar a nossa live aqui, eu estava perguntando às pessoas que chegaram cedo: como é que você, quais são os tesouros que você acha que a Bíblia fala? Quais são os tesouros no céu que a Bíblia fala? Como é que faz para juntar esses tesouros? Né? E cada um deu uma resposta que tinha uma certa coerência, mas ainda não estava bem aprofundado no que a gente vai fazer aqui hoje. Né? Então, os cristãos ouvem o tempo todo essa palavra: porque tem que juntar tesouro no céu, porque tem que juntar tesouro no céu. Mas se você for parar para perguntar a alguém, para perguntar a maioria dos cristãos, que tesouros são esses, como nós juntamos esses tesouros, muitos vão dar várias respostas, mas não vai dar a resposta mais correta possível. Então, existe pouco interesse sobre o assunto a juntar tesouros nos céus. Existe pouco interesse. Poucas pessoas de fato sabem o que é juntar tesouros nos céus.
e como juntar tesouros nos céus. Amém? E a última premissa que eu queria que vocês gravassem é o seguinte: mesmo o ser humano vivendo como se não fosse morrer, ou vivendo como se não existisse a vida eterna, o livro de Eclesiastes 11, versículo 9, traz uma realidade para a gente. Olha o que é que ele diz em Eclesiastes 11, 9. Capítulo 11, versículo 9. Glória a Deus. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se teu coração no dia da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Então, irmãos, devemos nos alegrar, mas não podemos viver uma vida como se não tivesse que prestar contas a Deus. Então, da mesma forma que nós temos que nos preocupar na vida eterna, como se preocupamos com a aposentadoria, da mesma forma que a gente sabe que há uma vida eterna e sabe que muitas pessoas não têm interesse pelo assunto, nós temos que nos preocupar que há um juízo a ser enfrentado de acordo com as nossas obras nesta vida. Então, irmãos, eu digo a vocês, sem medo de errar, se 50% dos cristãos que a gente vê hoje trazendo escândalos para a obra de Deus se preocupasse, tivesse uma noção real de que há uma vida eterna e de que as obras que nós fazemos hoje determinam como será essa vida eterna, metade dos problemas que temos hoje no Evangelho estariam resolvidos. Então, eu precisei falar isso tudo aqui para a gente conseguir ter uma noção da necessidade de falar sobre esse assunto, da urgência, da importância de falar sobre esse assunto, que é ajuntar tesouros nos céus. Que tesouros são esses? Como conseguir esses tesouros? Então, peço a vocês que continuem prestando bastante atenção dentro do que a gente já falou para o que a gente vai continuar falando aqui. Amém? Então, abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus capítulo 5 e nós lá, e através desse texto nós veremos propriamente dito de que forma a gente ajunta tesouros nos céus e que tesouros são esses. Amém? Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, por favor, abre a Bíblia de vocês. Aqui em Mateus 5, Jesus vai estar ensinando como ajuntar esses tesouros e que tesouros são esses. Então, Mateus 5, versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, esse é um texto que a gente sempre leu, sempre ouviu, e por sinal está um capítulo antes do nosso texto base. E nesse texto, Jesus abre o leque de que tesouros são esses e de como conseguir esse tesouro. Que atitudes nós temos para juntar tesouros nos céus? Qual é a primeira atitude do texto de Mateus 5? Jesus fala: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, estamos aqui tentando entender sobre tesouros celestiais. Como ajuntar tesouros celestiais. E a primeira atitude de alguém que
tem ajuntado tesouros celestiais é que ela é necessitada, ela é pobre, ela é humilde de espírito. Então, muitas pessoas interpretam esse texto como sendo pessoas pobres financeiramente, pessoas que não têm condições financeiras, mas a Bíblia está dizendo pessoas pobres de espírito, humildes de espírito. Então, uma pessoa pobre de espírito, né, é uma pessoa que necessita de ajuda espiritual, né? Assim como o pobre precisa de um alimento, que alguém dê o alimento a ele, assim como o pobre precisa de alguém que venha e dê um abrigo a ele, assim como o pobre que alguém precisa que alguém venha e dê uma coberta para ele se cobrir. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa necessitada espiritualmente de Deus. É uma pessoa que não abre mão, é uma pessoa que está sempre pronta para ouvir a Deus e aos irmãos. É uma pessoa que não se sente melhor do que ninguém. É uma pessoa que não se sente superior a ninguém. Existem pessoas que já tem muito tempo na igreja, já tem 20, 30 anos na igreja, e acham que esse tempo de igreja que elas têm é o suficiente de fazer com que elas se sintam melhor do que outro. Então, muitas pessoas hoje, pelo fato de Deus usá-las na palavra, no louvor, na oração ou com algum dom, elas se sentem superiores a outras. Elas sentem que já são salvas, elas acham que já podem tudo, já podem mandar, já podem desmandar. E essas pessoas são o exemplo ao contrário do que é uma pessoa pobre de espírito. Então, irmãos, independente de você ter anos na igreja, independente de Deus te usar na palavra, independente do conhecimento bíblico que você tem, se nós não conseguimos ser uma pessoa que se sente o tempo todo necessitada de Deus, o tempo todo, independente do tanto de tempo que tem na igreja, independente do tanto de conhecimento que tem, mas é uma pessoa que se sente o menor do que todo mundo, nós não seremos humildes de espírito. Então, a primeira atitude de alguém que ajuda o tesouro nos céus, ela é humilde de espírito. E a humildade de espírito dela faz com que ela sinta a necessidade de uma vida de oração. Então, irmãos, se nós queremos ser humildes de espírito, nós precisamos ter uma vida de oração. Como assim, irmão Júnior? Uma pessoa que tem uma vida de oração é uma pessoa que se sente o tempo todo necessitada de Deus. Da mesma forma que o mendigo está o tempo todo no mesmo lugar, com a mão estendida, pedindo moeda, pedindo ajuda, é a pessoa que é uma pessoa que é necessitada, pobre de espírito na presença de Deus. Ela não cessa de orar, ela não cessa de entregar a sua vida a Deus. Ela não toma decisões por ela mesma. Ela não vai para determinados lugares por vontade dela mesma. Ela entrega-se completamente à vontade de Deus. Tudo ela consulta a Deus. Tudo ela pede a Deus. Tudo ela entrega a sua vida na mão de Deus. E sem a vida de oração, sem o respaldo de Deus, ela não faz nada. Amém? Além disso, ela aceita o que é dado por Deus. Uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que é pobre, que a gente conhece pobre, ela recebe qualquer coisa que ela estiver precisando, né? Se ela estiver precisando de uma comida, ela não vai reclamar se alguém deu uma comida que não era aquilo que ela queria. Se ela precisando de uma roupa, ela vai receber a roupa que der a ela. Ela não vai dizer se está bom ou se está ruim, não, porque ela está precisando daquela roupa. Um cristão pobre de espírito, ele ouve, ele recebe aquilo que lhe é dado por Deus com um coração feliz. Independente de ser aquilo que ele tanto desejava ou não, ele recebe porque ele sabe que é um presente, é uma dádiva que Deus deu a ele. Pobre de espírito, ser pobre de espírito é isso. E quem é pobre de espírito ajunta tesouros no céu. Que tesouros, então, que tesouros o pobre de espírito recebe? Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a pessoa que é pobre de espírito tem a atitude de ajuntar tesouro no céu. E qual é o tesouro que ela junta? Ela se torna
proprietária do reino dos céus. Proprietária, irmão Júnior? É. Lá em Romanos 8,17, Paulo fala que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, quando ele fala de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, ele fala de herança. Então, Deus está preparando, Deus está dando um reino a Cristo, o reino dos céus, e as pessoas que são pobres de espírito, elas se tornam proprietárias desse reino. Então, quando a Bíblia fala que Deus nos fará reis e sacerdotes, irmão, significa que no reino de Cristo, o reino de Deus, que está sendo preparado para Cristo, de uma forma completa, nós faremos parte daqueles que herdarão com posse esse reino. Amém? Qual é a outra atitude que Jesus fala de como a atitude de alguém que ajunta tesouro nos céus? Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí você vem e pergunta, Jesus está mandando a gente chorar? Não entendi. Por que chorar? Porque Deus não quer que a gente se alegre ao invés de chorar. Então vamos entender o que esse texto quer dizer, abrindo a Bíblia em Tiago, capítulo 4, quando o evangelista Tiago fala, o apóstolo Tiago fala. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então o que é que a Bíblia está dizendo para a gente? Qual é a lição que a Bíblia está trazendo para a gente? Nós precisamos nos afligir, chorar, lamentar na presença de Deus, devido ao nosso estado de pecado. Irmãos, quando a gente está passando por algum sofrimento, que alguém está humilhando a gente, está perseguindo a gente, nós sabemos chorar na presença de Deus. Quando a gente está passando por alguma enfermidade, que está nos fazendo sentir dor, está nos fazendo sofrer, nós choramos na presença de Deus. Mas existe um estado ainda pior na nossa vida, além da enfermidade, além da dor, além de alguém ter humilhado a gente, além de alguém ter massacrado a gente, que é o estado de pecado que nós estamos vivendo, irmãos. Irmãos, nós precisamos cada dia mais olhar para dentro de nós e sentir o quanto nós somos pecadores. Quem ajunta tesouro nos céus, dobra o joelho e chega para Deus de forma humilde e reconhecendo quão pecador é. A pessoa que ajunta tesouro nos céus, ela olha para dentro de si e julga as suas atitudes e seus erros que comete todos os dias. Nós precisamos sentir as nossas misérias, lamentar e chorar. É isso que Tiago está dizendo. Existem pessoas que vão até Deus em oração de uma forma absurda, absurdamente egoísta, de uma forma absurdamente cheio de presunção. Dobra o joelho e acha que pode mandar em Deus. Dobra o joelho e acha que pode determinar Deus porque ora, porque isso, porque tem anos na igreja, porque a Bíblia diz. Irmãos, nós precisamos dobrar o joelho e nos sentir miseráveis pecadores. Paulo, um dos homens mais usados por Deus, ele disse o seguinte: eu sou o maior pecador. E nós precisamos disso, olhar, sentir as nossas misérias, sentir quanto somos pecadores e derramar as nossas lágrimas, pedindo a Deus perdão pela multidão dos nossos pecados. Então, quando ele fala chore, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que sentem as suas misérias, os seus pecados, as suas falhas, e mesmo assim dobra o joelho e mostra-se o seu arrependimento diante de Deus. Qual é a recompensa que ela tem? Que tesouro que ela junta? Ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Consolados como, irmãos? Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guardará. Irmãos, nesse momento de tribulação que o mundo está passando, o que mais o ser humano está precisando hoje é de paz. Paz de espírito. Porque tudo que está posto é para nos trazer perturbação. Tudo que está acontecendo é para nos deixar aflito. Tudo que está acontecendo é para nos deixar preocupado. E quando a Bíblia fala bem-aventurados que choram porque serão consolados, é porque nós estamos ajuntando um dos tesouros mais raros nos últimos dias, que é paz de espírito. Na última live a gente falou sobre isso. Sobre tudo que tiver a guardar, guarda o coração. E eu dei exemplos de pessoas que, mesmo sem estar doente, devido à ansiedade, acham que estão com essa doença hoje, essa pandemia, e vão para os hospitais, e mesmo sem estar com o vírus, só o fato de estarem ansiosas, preocupadas, agoniadas, elas têm dificuldade de respirar só por causa da ansiedade. E cada dia mais, com perdas de emprego, com dificuldade, com lutas, com doença, com economia ruim, política ruim, o cenário é desolador para o cristão. O cenário é desolador para todos, de deixar preocupado, de deixar tenso, de deixar triste. E a Bíblia vem e fala, bem-aventurados os cristãos porque serão consolados. E aí eu fiz uma pergunta no início da live. Existem tesouros nos céus que a gente já pode experimentar aqui na terra? Sim. Qual? Paz de espírito. É o maior tesouro que nós podemos ter hoje. Nós podemos estar faltando tudo hoje. Pode estar faltando tudo para a gente no mundo hoje. Pode estar faltando comida, pode estar faltando emprego, mas se nós temos paz de espírito, eu posso dizer isso com certeza. Se nós temos paz de espírito, conforme a Bíblia diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, nós conseguiremos enfrentar e glorificar o nome do Senhor e ser consolado. É difícil, a prática disso é difícil, mas Paulo nos deu um maior exemplo de que é possível estar feliz, é possível ter paz no momento de tribulação. Como está escrito em Atos 16, que enquanto ele estava preso, já provavelmente jurado a morte, ele louvou, ele orou, cantou e as cadeias foram abertas. Amém? Mais uma atitude de alguém que está juntando tesouro nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, bem-aventuradas pessoas mansas ou humildes. Em algumas traduções da Bíblia falam humildes. O que é uma pessoa mansa? A pessoa mansa e humilde é uma pessoa que tem paciência na recepção de sofrimento, de ferimentos, com a crença de que Deus justificará. A pessoa mansa e humilde é uma pessoa com disposição em perdoar. A pessoa mansa e humilde, ela é tardia em se irar e não devolve o mal com o mal. Esse é um tesouro que talvez seja um dos tesouros mais difíceis do cristão a juntar, que é mansidão. Manso. Sentir os ferimentos de alguém que fala, de alguém que persegue, o sofrimento de alguém que está perseguindo, que está caluniando, que está falando mal, fazendo fofoca, e enfrentar daquilo de uma forma paciente. E a Bíblia fala que quem faz isso está juntando tesouros nos céus. Tiago 1,19 fala, todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Uma pessoa mansa é uma pessoa que sabe que Deus irá justificar, que Deus irá falar por ela. Ela não fala por ela mesma, ela não revida o mal. Alguém fala mal dela, ela não revida o mal com o mal. Ela guarda e espera. Ela é tardia em se irar e entrega a Deus que Ele faça a sua justiça. Qual é a recompensa de uma pessoa mansa? Qual é o tesouro que uma pessoa que se torna mansa alcança? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí você pergunta, rapaz,
a gente está falando aqui sobre tesouros celestiais, sobre não juntar tesouros na terra. E Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdar a terra é uma expressão que era usada pelos judeus, né? Porque os judeus carregavam a promessa que foi dada a Abraão, de que eles herdariam a terra que mana leite e mel, né? Eles herdariam a terra de Canaã. Então, naquela época de que Jesus estava ali pregando, quando alguém falava para outro que aquela pessoa herdaria a terra, era como se ele quisesse dizer, olha, você vai alcançar uma bênção especial, você vai alcançar uma bênção muito boa, você vai alcançar algo grande, algo grandioso. Traduzindo, herdar a terra para o povo judeu era alcançar grandes bênçãos, porque a maior bênção que o povo judeu tinha na sua mente era alcançar a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando Jesus fala, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, ele está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles alcançarão grandes e especiais bênçãos, né? A gente talvez não tenha uma ideia de que bênçãos sejam essas, né? Na minha mente, eu tenho algo que eu desejo muito alcançar. Eu tenho em minha mente uma bênção muito especial que eu quero alcançar. Então, cada um de vocês tem na mente de vocês uma bênção, algo que você projeta para a sua vida, que você deseja, que você sonha. Então, herdar a terra seria como se fosse a tua realização dos teus sonhos. Vou adiantar aqui que o tempo já está acabando. Vou pedir mais 10 minutos de vocês. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, existem pessoas que a atitude delas de ajuntar tesouros no céu é ter fome e sede de justiça. E existe um texto em Salmo que explica muito bem o que é ter fome e sede de justiça. Salmo capítulo 15 é um salmo que me chama muita atenção, porque ele diz o seguinte, louvado seja Deus. Ele fala de algo muito interessante. No capítulo 15 de Salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao reprovado, mas honra os que temem o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, no versículo 4, ele chama a atenção de uma coisa. Existem pessoas que são tão fortemente justas, existem pessoas que têm tanta fome e sede de justiça, que ela pode até se prejudicar, mas ela não falta com a verdade, ela não falta com a justiça, ela não passa por cima dos outros, ela age com integridade. Ainda que ela se prejudique, ela não deixa de ser justa, ela não deixa de fazer aquilo que é correto. E a Bíblia está dizendo, bem-aventuradas essas pessoas que são assim, elas até se prejudicam, mas elas têm fome e sede de justiça. O que é que ela está fazendo? Ela está juntando tesouro no céu. E que tesouro é esse que ela está juntando? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque serão fartos. Pode ter certeza, irmãos. Em um mundo que é desigual e injusto como o que temos hoje, Deus irá satisfazer as pessoas. Deus irá fazer com que as pessoas que têm fome e sede de justiça se sintam fartas e completas e satisfeitas com a justiça de Deus. Elas olham para Deus, elas olham para o mundo e vê o mundo injusto, mas elas olham para Deus, o autor e consumador da fé delas, e elas seguem um exemplo e elas querem ser cada vez mais parecidas com Deus em relação à sua justiça. E como é que elas serão fartas? No reino dos céus. O reino dos céus que está por vir para nossas vidas e para o mundo, não haverá injustiça. Não haverá injustiça. E essas pessoas serão as mais beneficiadas, porque elas terão uma sensação de estarem fartas
de tanta justiça social que haverá no mundo que será governada por Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mais um tesouro aqui para a gente estar adiantando. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que sente a dor do próximo. É uma pessoa que está disposta a aliviar o sofrimento do próximo. Ela não se limita, ela não limita esforços para aliviar a dor e o sofrimento de alguém. E ela faz tudo isso com alegria. Às vezes ela tira dela mesma para ajudar aquela pessoa necessitada. Ela não dorme, às vezes. Tem pessoas que são tão misericordiosas que ao ela ver alguém necessitado, ela não dorme, ela fica preocupada, ela tira recursos de onde não tem para ajudar a aliviar a dor das pessoas, né? E elas sofrem em ver esse mundo do jeito que está hoje, com tanto egoísmo, falta de empatia, e ela fica desesperada com esse mundo que está hoje. Mas ela não deixa de ser misericordiosa, ela não deixa de ajudar, ela não deixa de fazer o que é certo, ela não deixa de sentir a dor do próximo. Ela sente, uma pessoa misericordiosa, ela sente a dor do próximo como se fosse nela mesma. E a Bíblia fala que essa é a atitude de alguém que ajunta tesouro no céu. E qual é a recompensa que ela tem? Bem-aventurado e misericordioso, porque eles alcançarão misericórdia, né? Então, como eu estava falando, nós precisamos sentir o quanto pecadores nós somos. E uma pessoa misericordiosa, ela sabe que é pecadora, sabe que diante de Deus ela só faz errar, mas a Bíblia fala que Deus irá ter misericórdia dele. E muito além, né? Às vezes você vê as pessoas até no mundo falando, o que a gente faz com as pessoas será feito com a gente. Então uma pessoa que é misericordiosa, que ajuda os necessitados, pobres, no momento que ela estiver passando por necessidade também e precisando de ajuda de alguém, Deus move outras pessoas para ajudar ela. Então, irmãos, a gente quer muito ser ajudado, a gente quer muito que as pessoas sejam misericordiosas com a gente. Será que nós temos sido misericordiosos? Né? Que essa mensagem venha falar poderosamente com a gente. Qual é a outra recompensa? Qual é o outro tesouro no céu? Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração ou puros de coração, porque verão a Deus. E aí, irmãos, tem algo que às vezes a gente pode confundir. A gente pode achar que a pessoa limpa de coração, pura de coração, é uma pessoa besta. É uma pessoa que não tem ciência de algo que é ruim, né? Algo que é mal e algo que é bom. E a Bíblia está falando aqui o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, quando fala sobre pureza. Louvado seja Deus. Filipenses 1, 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros ou puros e inculpáveis no dia de Cristo. Amém? Então, Paulo está orando o seguinte, que os cristãos dos filipenses, eles possam ser pessoas capazes de discernir, de perceber aquilo que é mal e aquilo que é bom, para que elas possam escolher de fato aquilo que é bom, aquilo que é nobre, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Então, irmãos, bem-aventurados puros de coração, nós precisamos, para a gente conseguir perceber aquilo que é certo e o que é errado, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Sem isso, nós não conseguiríamos perceber aquilo que é certo e o que é errado e buscar fazer a vontade de Deus. E qual é a recompensa de alguém que é puro de coração? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus 12, 14 fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Uma pessoa que é pura de coração, ela faz tudo sem queixa, ela sabe o que é certo e o que é errado, ela se apega àquilo que é certo, ela procura fazer aquilo que é correto e Deus abençoará ela,
porque eles poderão ver a Deus. E a gente lembra, Moisés foi um dos homens que mais esteve mais próximo de ver a Deus. Isaías também, Moisés, quando teve aquela visão de Deus. E os puros de coração poderão ver a Deus face a face. Amém? Que recompensa ver a Deus face a face, o Criador de todo o universo. E por último, e não menos importante, penúltimo na verdade, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque uma pessoa pacificadora é uma pessoa que tem um temperamento pacífico, se esforça para promover a paz e trabalha para resolver a diferença entre as pessoas. Existem pessoas que gostam de ficar colocando um contra o outro, trazendo problema um contra o outro. E existem pessoas que gostam de trazer a paz entre as pessoas. Trabalham para que as pessoas se entendam. E no mundo de hoje que a gente está, o que mais tem é pessoas que fazem fofoca, que trazem desavença entre um e outro. E nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Então, no trabalho, ou na nossa rua onde a gente mora, na faculdade, no colégio ou na igreja, vamos tomar cuidado com as pessoas que vivem disseminando, falando mal de um e de outro, porque nós seremos o contrário do que a Bíblia fala, ser pacificadores. Qual a recompensa? Qual é o tesouro dos seus pacificadores? Serão chamados filhos de Deus. As pessoas aqui na terra mesmo, as pessoas vão ver que a gente somos tão pacificadores, que vão olhar para a gente e vão dizer, verdadeiramente, essa pessoa é cristã, essa pessoa é filha de Deus. Amém? E por último, e não menos importante, Jesus fala, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, se tudo que a gente já falou aqui, quando a gente tem uma vida humilde de espírito, uma vida de chorar na presença de Deus, uma vida de piedade, de misericórdia, uma vida de fome e sede de justiça, de pureza de coração, de ser pacificador, pode ter certeza, nós seremos injuriados, perseguidos, insultados, caluniados. E Jesus fala, bem-aventurados vocês que procuraram ajuntar tesouros nos céus, ter atitudes de alguém que ajunta tesouros nos céus. E quando sofrem isso, vocês receberão como recompensa todos os galardões que já foram citados. Amém? Qual a conclusão dessa mensagem, irmãos? Nós temos que ajuntar tesouro nos céus, nada mais é do que ter atitudes relacionadas aos frutos do Espírito. E partem de uma vida que anda em Espírito. Então, não é possível ter todas as atitudes que eu falei aqui se não houver vida de oração e leitura da palavra. Você pode dizer, é impossível ser puro de coração, é impossível ser pacificador, é impossível ser misericordioso, ser uma pessoa que chora, um pobre de espírito. É possível sim, com a vida de oração. Andais em espírito e não satisfareis o desejo da carne. E a última mensagem, Gálatas 6:7, para finalizar aqui com chave de ouro. Gálatas 6:7 diz, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Que Deus em Cristo possa estar falando mais no nosso coração e que Ele venha guardar essa mensagem e nos ajudar a praticar, em nome de Jesus. Amém?